Olá, seja muito bem-vinda ao podcast do Clube das Imigrantes. Eu sou Bruna Lopes e por aqui às vezes eu vou estar sozinha, às vezes eu vou estar acompanhada, mas sempre falando de história, cultura, costumes e de reflexões da vida de imigrante aqui nos Estados Unidos. E neste episódio eu queria trazer uma constatação muito pessoal, mas que eu acho que talvez sirva para muitas de vocês que acompanham e para outras que ainda não estão aqui ainda, já se prepararem para isso. Eu demorei bastante tempo para me dar conta do que estava acontecendo e do porquê que eu estava me sentindo desse jeito. E agora, minha gente, que eu descobri, eu vim aqui compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu tenho a resposta e eu consigo resolver o problema? Não, mas pelo menos agora eu consigo dar nome, diagnosticar, identificar aquilo que eu estou sentindo. Então, pode ser que vocês estejam nesse mesmo barco que eu, e por isso eu resolvi trazer nesse episódio essa reflexão que é bem pessoal, muito pessoal mesmo, e pode ser que seja só comigo. Se for, me contem aqui nos comentários, mas que eu acho que talvez seja de mais algumas de vocês. Vamos lá. Eh, Sou brasileira, como vocês sabem, passei a grande parte da minha vida, né, eu morei alguns anos fora do Brasil, mas a grande maioria, né, do tempo da minha vida eu morei no Brasil, e no Brasil e no hemisfério sul, a gente tem um calendário, que acompanha o ano. Como assim, Bruna? Todo calendário acompanha o ano. O calendário e o ano são praticamente a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente começa o ano de férias, as crianças começam o ano de férias, férias escolares, reorganizando, o ano letivo começa no início do ano ali, tanto que a gente brinca muito que no Brasil o ano só começa depois do carnaval, ele é meio parado, mas ele acompanha os 12 meses do ano. Quando chega em dezembro é aquela loucura de festa de confraternização, de festas de final de ano de empresa, de Natal em família, de reunião de ano novo, é toda aquela confusão que a gente está esperando já e que dá uma bagunçada na rotina, mas a gente sabe que depois que ela passar, ela vai dar uma desacelerada e depois a coisa volta com tudo. É normal. Acontece, minha gente, que quando a gente muda para o hemisfério norte, a coisa não funciona desse jeito. As estações aqui, como vocês bem sabem, são completamente opostas e o ano letivo, ele não é o nosso calendário. Ele é cortado. O ano começa em agosto. Só que a minha cabeça não consegue entender isso. Racionalmente falando, sim. Mas, emocionalmente falando, eu sei lá qual é o termo que eu tenho que usar para isso, mas não está acompanhando. E eu não estava me dando conta de que ela não estava acompanhando. Então eu só vinha me sentindo cada vez mais cansada, num looping de cansaço eterno que não tinha e não tem, porque ainda não temos uma resposta para resolver este problema, é o a pausa. Aquela pausa do resetar e começar de novo, aqueles dias de ok, esvazia, começa de novo. Ela vem numa batida frenética, entrando agora neste quarto ano dessa batida. E foi agora, aproveitei essa semana de férias de primavera, né, do spring break, para pensar o que estava acontecendo comigo, por que que eu andava tão cansada? E eu me dei conta de que justamente porque eu não tenho mais janeiros. Vou explicar, fica aí. O ano começa no Brasil com a primeira semana de janeiro praticamente parada, né, para a grande maior parte das pessoas, a gente tá de ressaca de réveillon ali, vamos colocar assim, então ela é uma semana mais lenta, muitas empresas com férias coletivas, recesso do judiciário, recesso, né, muitas empresas paradas e a gente com aquela semana para de fato parar e se reorganizar. A gente não tem essa semana de janeiro aqui. A primeira semana de janeiro já volta às aulas com tudo. Aqui no norte, inclusive as aulas voltam logo depois do réveillon, então se dia primeiro for numa segunda-feira, no dia 2 de janeiro, na terça-feira, vai voltar a aula. Isso faz com que a gente não tenha essa parada.
Ao mesmo tempo, o junho, que seria o último mês antes das férias, que deveria ser o dezembro de loucura, ele não é, porque a única coisa que pausa mesmo são as aulas. Todo o resto do país funciona do mesmo jeito. Não tem nenhuma confraternização. A gente não tem um boom de confraternizações que são cansativas, mas tiram a gente da rotina e fazem com que a gente reencontre pessoas queridas que a gente não via há muito tempo e se abrace, e deseje coisas boas. Isso não acontece. Quando é que isso acontece? Lá em dezembro. As empresas não param, porque aqui nada para. Mas as confraternizações acontecem, só que como tudo funciona, as aulas estão funcionando, né, as escolas funcionando normalmente, a vida toda rodando normalmente, as poucas confraternizações que acontecem, elas acontecem muito mais espartanas e com hora para começar e com hora para acabar, e se perde essa oxigenação que a gente tinha no Brasil. Eu descobri que isso fazia com que eu me preparasse para dar um reset e começar o ano. Então, o meu novembro sempre foi um mês de cansaço de pensar: "Ainda bem que as férias estão chegando", ainda que eu não parasse, mas que eu sabia que a minha rotina ia ficar um pouco mais bagunçada, a empresa funcionava diferente, a gente fazia férias coletivas, funcionava um pouquinho diferente ali, as crianças em férias, então mudava um pouco e era presente de Natal, e era organiza réveillon, e rever amigos, e com várias confraternizações, e aquela primeira semana de janeiro mais parada. E aqui essa pausa, essa loucurinha de final de ano, que já que o ano começa em agosto, ela não acontece. E a minha cabeça não tá dando conta disso ainda. Uma hora eu acho que ela vai ter que dar, vou ter que dar um jeito de dar esse reset, fazer com que ela entenda que o reset é em junho, que eu tenho que estar estressada só em maio. Mas hoje em dia o que tem acontecido, já há alguns anos, o que tem acontecido é que em novembro eu tô exausta, porque o ano é pesado de fato. Dezembro não alivia, janeiro não tem descompressão, e em abril e maio, que as crianças já estão cansadas, já estão de saco cheio de escola, já estão querendo férias, eu já estou desesperada de novo. Então eu tenho vários novembros no meu ano, eu não tenho mais o dezembro, e o janeiro, gente, passou longe, ele não existe mesmo. Principalmente, porque a gente com essas férias de hemisfério virado, se a gente viaja para o Brasil para ver parentes nas férias de verão, o julho, ele é um mês de aula. Então, aquela sensação de estar em época de confraternização, ela desaparece. Isso pode parecer uma bobagem muito grande, pode parecer reclamação de barriga cheia, mimimi de patricinha, mas é o que está acontecendo. E eu parei para pensar e me dar conta de que isso estava acontecendo, justamente porque agora no final do ano letivo, a gente vai para o Brasil em férias, só que eu vou estar num ritmo completamente diferente de absolutamente todas as pessoas. E eu tô me perguntando se eu vou conseguir dar esse reset, me dar estas semanas para resetar, e eu não sei se vai ser possível, vamos tentar com afinco. Gostaria de saber se mais alguma de vocês se sente assim, já passou por isso ou já parou para pensar nesta situação. Essa foi a nossa reflexão, minha reflexão, meus 2 centavos de colaboração de experiência pessoal. Por favor, deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.